Nesse vídeo, nós iremos tratar sobre o rótaro e a polio até setembro de 2020. E nós iremos fazer isso porque nós estamos em pleno mês de outubro, onde nós, no dia 24 desse mês, iremos comemorar o Dia Internacional da Poliomielite, e o nosso objetivo é exterminar esse vírus maldito da face da Terra. Eu sou Júlio Lócio, governador do Distrito 4490 em 2006 e 2007, professor aposentado da USP e da UFC e, atualmente, sou coordenador assistente da Fundação Rotária da Região 29. A primeira coisa que nós precisamos saber é o que é a poliomielite. A polio, ela é um vírus. E ela é um vírus que foram identificados 3 cepas, ou seja, do tipo 1, 2 e 3, sendo o tipo 1 o mais virulento desses 3. O transmissor é o homem, principalmente pelas fezes e podendo também pelos fluidos orofaringeus, como a saliva, espirro, etc. Como vocês veem nesse desenho esquemático ao lado. A incubação na boca e no orofaringe é de 7 dias e nos intestinos 35 dias. A polio dizimou muitas e muitas pessoas no mundo inteiro. E isso vem desde os tempos históricos, desde os egípcios. Então o relato na história antiga é muito grande a respeito da polio. Mas nos Estados Unidos, na década de 50, foi terrível. O país teve, inclusive, que fazer isolamento absoluto. Foi um trauma muito grande que aquele país viveu naquele tempo. Em 1955, o Dr. John Salk sai com a sua vacina injetável, vacina essa que era composta de vírus mortos. E esses vírus agiam no sangue, promovendo a formação de anticorpos. Já em 1961, o Dr. Albert Sabin, ele trabalhou com vírus vivos atenuados, ou seja, não tão fortes, não tão virulentos quanto os originais. E a partir daí, produziu a sua vacina oral, que desenvolve esses anticorpos nos intestinos. Não existe tratamento para polio e a salvação é a vacina, ela que salva. E é por isso que nós temos que lutar pelo uso da vacina em todo o mundo. Isso é um problema da sociedade mundial. Para nós conhecermos um pouco mais da polio, vamos viajar um pouco pela sua história. Em 70 e 80, o vírus se espalha pelo mundo. Em 1979 até 1984, o Rotary se interessa pela polio. E uma das coisas, um dos motivos do interesse, foi que o presidente 78, 79, Renouf, ele perguntou ao cientista rotariano, ao infectologista rotariano John Serra, o que o Rotary deveria fazer depois da erradicação da varíola. E ele sugeriu: vamos vacinar as crianças da Filipina. E mais do que isso, vamos vacinar as crianças do mundo. O Renouf levou isso ao Conselho Diretor de Rota Internacional, que foi aprovado durante a sua gestão. E, em função disso, foi criado um projeto 3H de $760 mil, com o objetivo de vacinar 6 milhões de crianças daquele país. E a razão disso é porque, em 1979, morreram 1.500 crianças e, após os 5 anos, ou de 79 até 83, quando chegou em 83, só morreram 43. Em 1979 e 80, o presidente que substituiu o Renouf, que foi o Borner, ele absorveu esse programa das Filipinas e isso foi realmente a base que se fundamentou a necessidade de nós fazermos um programa unificado, ou seja, a Polio Plus, que nasceu inicialmente com o nome de Polio 2005, porque era quando nós queríamos terminar
a polio no mundo. De 1979 até 1984, o Rotary promoveu a erradicação da polio em 14 países do mundo e gastou 3,7 milhões de dólares. Ora, nós estamos como que pulverizando o nosso dinheiro sem resolvermos o problema. E foram vacinadas, durante esse período, 22 milhões de crianças. Em função disso tudo, foi que criou-se o programa Polio Plus, que foi graças a uma reunião que houve em Nashville, no dia do meu aniversário, 29 de 1 de 1985, no Tennessee. Em reunião essa onde o Sabin e o Carlos Canseco definiram a necessidade da OMS, ou a OMS, e o Rotary se unirem para fazer um programa contra a poliomielite, ou para extinguir a poliomielite no mundo. O Rotary disse, nós vamos fazer um programa para arrecadar 120 milhões de dólares e imunizar as 100 milhões de crianças de 0 a 5 anos que existem atualmente no mundo. Mas, como o rotariano vive de superar desafios, em 1988 nós tínhamos arrecadado 247 milhões de dólares. Aí, houve, em fim de outubro de 1988, a Assembleia da OMS, e lá o Rotary, a OMS, lógico, o Rotary, o CDC e a Unicef, que 160 países com assento naquela organização mundial, definiram pela criação de um grupo chamado Global Polio Eradication Initiative, ou seja, um grupo de erradicação global para a poliomielite. Isso em 1988. Note, essa data é muito importante, 1988, como é 1985. Em 1988 é que, na realidade, começa a vacinação da polio ao nível mundial. É por isso que vocês, a maioria de vocês, já viram esses slides, onde em 1988 existiam 350 mil casos, ou alguns falam 1.000 casos diários, e eram endêmicos 125 países. Esses dados epidemiológicos foram dados pela OMS através do GPEI, recentemente criado. O Rotary, durante esse tempo, de 85 a 88, o Rotary continuou a pagar imunizações diferentes, mas sem estar conectado ao GPEI, porque ele só veio se formar em 1988. Ou seja, na realidade, o Programa Mundial de Vacinação contra a Poliomielite começa em 1988 e não em 1985, como diz alguns. Uma das metas que foi definida em 1988 pelo GPEI era erradicar a polio do planeta até 2005. E nós ficamos muito animados porque em 2001 nós havíamos vacinado 2 bilhões de crianças. Mas esse número é um número que ficou sendo repetido ano após ano e nós temos uma crítica a fazer isso lá na frente. Em 1989, nós tivemos no Brasil o último caso de polio, que foi em Souza, na Paraíba, numa criança de um ano de idade, o Davidson Rodrigues, que, por ser diagnosticado muito prematuramente, graças a Deus, aqui vocês veem uma fotografia mais recente dele, hoje ele é instrutor de educação física. Outro dado muito importante da polio é que em 1990 aparece um vírus derivado da vacina no meio ambiente. Isso apavorou os cientistas, porque esse vírus derivado da vacina passou a existir e em algumas partes do mundo, vamos analisar esse dado, que é muito importante, o aparecimento do vírus no meio ambiente não significa a volta da poliomielite, e nós vamos discutir isso com mais profundidade a seguir. Em 1991, o último caso de polio nas Américas, que foi na cidade de Junín, no Peru, e foi o Luiz Firmin, essa criança que vocês veem aqui ao lado.
Então, vocês veem, apesar de toda a América do Norte já estar erradicada a poliomielite desde 1960, a região da OMS das Américas, que é toda essa aqui, com essa cor, só receberam a certificação em 1994, que não existia mais polio. Aqui vocês veem, isso aqui é um certificado da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, onde mostra que em 29 de setembro de 94 não existia mais polio no Brasil. Em 1999, apareceu o último caso do vírus tipo 2 na Índia. E isso despertou uma nova curiosidade científica nos investigadores. Olha, nós não podemos deixar esse vírus que está fabricando vacina fugir do ambiente de clausura que ele vive para permitir novas vacinas. Então, nós temos que começar a pensar em eliminar esse vírus tipo 2 e lançar vacinas sem o vírus tipo 2. Em 2000, a polio foi considerada erradicada na região oeste do Pacífico. Aqui vocês veem, onde aqui nós temos principalmente a China e a Austrália, onde na China o último caso de polio aconteceu em 1995. Então, mais uma região da OMS, a segunda região da OMS sem a polio no mundo. Então, aqui vocês veem alguns países componentes dessa região. 2 eu já falei, a Austrália e a China, e o Japão, etc. A polio em 2002 foi erradicada da Europa. E toda essa região azul que vocês veem aqui, terceira região do mundo a ser erradicada a poliomielite. E como eu disse, com o aparecimento pela última vez do vírus tipo 2, os laboratórios começaram a trabalhar no desenvolvimento de vacinas monovalentes, ou seja, uma para cada vírus. Uma para o vírus tipo 1, outra para o vírus tipo 3. Por quê? Porque o tipo 2 não existia mais. Aqui vocês veem que esse laboratório ele desenvolveu uma vacina monovalente com vírus do tipo 1 e ela foi aplicada na Bélgica em 2005. E vocês veem algum laboratório começaram a fazer vacinas monovalentes somente com o vírus tipo 3. E foram essas vacinas utilizadas na Bélgica, no Paquistão, na Nigéria, isso em 2006 e 2007. E depois, a partir de 2009, eliminou-se da vacina tríplice o vírus tipo 2 e ele ficou uma vacina bivalente somente com os vírus do tipo 1 e 3, que eram aqueles que existiam no mundo naquela época. E o grande problema era quando se dava monovalente do tipo 1, acabava o tipo 1, mas voltava o tipo 3. Então foi por isso que a tipo 2 ela foi consagrada para ser usada a partir de 2009, e a consagração dela partiu através dessa vacinação de 346 milhões de crianças no Afeganistão. O último caso de polio na Índia aconteceu em 2011. E o último caso de vírus tipo 3 aconteceu na Nigéria em 2012. Ora, aqui já sinaliza outra coisa. Temos que tirar da vacina o vírus tipo 3 para torná-la única e exclusivamente, o mais breve possível, vacina monovalente do tipo 1. Em 2014, nós temos a erradicação da polio da região do sudoeste da Ásia. Aqui vocês veem a região do sudoeste da Ásia, pegando inclusive aqui a Índia. Pegando a Índia, que não se pensava que se tivesse vitória na Índia, em função de cultura, em função de uma série de problemas. Mas, graças à ação da vacinação de casa em casa dos rotarianos da Índia, isso foi possível acontecer. E vocês veem, mesmo a polio tendo o último caso aparecido em 2011, somente em 2014
a região onde a Índia está contida, que é essa região aqui, foi considerada livre da polio. O vírus tipo 2, que tinha sido visto a última vez em 1999, ele foi considerado erradicado em 2014. Isso pela OMS, isso em novembro de 2014. E a tentativa agora é de deixar ele enclausurado em pouquíssimos lugares do mundo, para que ele não possa, por um acidente qualquer, ser exposto ao mundo e ao meio ambiente. Em 2016, aí aconteceu realmente a troca da vacina trivalente, porque não havia mais vírus tipo 2. Assim é que a vacina bivalente ela passou a ser usada no lugar da trivalente a partir de 16. Lamentavelmente, após a Nigéria ter considerado um país não endêmico em 2015, no ano seguinte, ela voltou a ser endêmica em função de 4 casos novos de pólio que apareceram na Nigéria. Por isso, ela volta a ser endêmica. Em 2019, foi o último caso que apareceu em 2016, o vírus tipo 3 foi considerado erradicado pela OMS em 2019. E, em função disso, vacina por injeção, com os 3 vírus, que eram vírus morto, ou seja, a vacina do sal, mais a vacina oral do Sabin, com somente 2 vírus que eram atenuados, evidentemente mais vivos, do tipo 1, 3. Que vocês veem essa vacina. Finalmente, nesse ano de 2020, também no outro dia muito importante, 25 de agosto, dia do aniversário da minha esposa Arlete, a África foi considerada livre da poliomielite. Então a polio tem uma relação muito bacana comigo em relação aos aniversários. E, meus senhores, eram 3 cepas de vírus, 2 desapareceram, ficou só o tipo 1. Então, o problema é que falta muito pouco. E esse muito pouco, porque todas as 5 regiões já foram erradicadas. América, Europa, azul, nesse verde, o sudoeste asiático, nesse laranja, a região do Pacífico Ocidental e, por último, a África. Falta essa região do Mediterrâneo Oriental. Mas não é toda a região. Toda essa região só existe endemia, ou país endêmico, de todos eles, somente 2. Que são esses circundados em vermelho, que nós trouxemos, aumentando para a frente da tela, que são esses 2, o Paquistão e o Afeganistão. O mundo tem que concentrar seus esforços para que o Afeganistão e o Paquistão eliminem de vez a poliomielite. Assim o mundo estará livre da polio. E nós estamos evoluindo para um novo conceito de vacinação. Em 2 e 4 meses, e em países como o Brasil até 6 meses, nós usamos a vacina por injeção, ou seja, a vacina Salk, com os vírus tipo 1, 2 e 3. E a partir dos 6 meses em alguns países, e dos 15 e 18 meses, e até 5 ou 6 anos, as vacinas orais monovalentes contendo somente o vírus tipo 1, que é o único que existe no mundo atualmente. O Rotary, inicialmente, ele pensou que podia acabar a polio até 2005. Não conseguiu. Depois nós tivemos outros planos plurianuais, como 2004, 2008, 2008, 2013, 2013, 2018 e de 18 a 23. Os fatores que nos levaram a ter que fazer um novo plano, ou não cumprimos com as datas esperadas, foi, primeiro, os países endêmicos, que, em função da sua existência, havia a possibilidade da disseminação do vírus no próprio país, ou situações adversas que existiam no país, como o problema de imunodeficiência causada por fome e outras coisas que nós iremos falar logo em seguida.
Um outro problema sério era o acompanhamento das vacinações, que ainda hoje existe. Daí é que eu defendo um programa do Rotary para acompanhar a poliomielite. Porque a criança é vacinada com a vacina por injeção aos 2 meses e 4 meses. E aos 6 meses, em alguns cantos, como o Brasil. O grande problema é que elas vêm aos 2 meses, faltam aos 4 e faltam aos 6. Então, nós precisamos ter um acompanhamento disso, e somente com o programa seria possível. O outro problema são os conflitos que impedem os povos nômades, em função da sua migração, locais inacessíveis, onde é praticamente impossível se chegar e que só graças à grande dedicação e o voluntarismo dos rotarianos se conseguiu chegar lá, como é o caso do exemplo da Índia. E recurso financeiro, porque todo ano nós temos um déficit que impede chegar o dinheiro para cumprir as missões, para cumprir as ações previstas pelo GPEI. O Rotary se meteu em vários desafios para arrecadar dinheiro e sempre foi vencedor. Primeiro foi em 1985, o nosso desafio era arrecadar 120 milhões de dólares. Para nossa surpresa, em 1988, nós tínhamos arrecadado 247 milhões de dólares. Em segundo lugar, foi lançado um grande desafio, que foi, em 2002 e 2003, o desafio dos 80 milhões de dólares. No fim de 2003, nós tínhamos arrecadado 119 milhões de dólares e, em 2005, 140 milhões de dólares. Veio aí um outro grande desafio. Em 2007, a Fundação Bill e Melinda Gates coloca à disposição do Rotary, ou investe no Rotary, 100 milhões de dólares, desde que o Rotary, até 2002, aportasse também 100 milhões de dólares. Em 2008, já tínhamos aportado 33 e em 2009 já tínhamos chegado a 60 milhões. Isso criou uma revolta positiva no Bill Gates. Aí ele disse, muito bem, o desafio agora é que nós da Fundação vamos doar 255 milhões de dólares. E isso, ela doaria, a cada dólar doado pelos rotarianos, ela doaria 2 até ela completar 70 milhões de dólares. Até 2012, o Rotary aportaria 200 milhões de dólares. E isso seria feito na razão de o Rotary colocar ou seja, 35 milhões de dólares, e a Fundação Bill e Melinda Gates colocar 2, que seria 70 milhões de dólares. Em 2017, em Atlanta, o Bill Gates se viu derrotado com mais outro enfrentamento ou desafio ao Rotary. Aí ele lançou a campanha, muito bem, eu vou aumentar de 70 milhões para 100 milhões de dólares, desde que o Rotary passe de 35 milhões de dólares para 50 milhões de dólares. Passamos. E estamos honrando esse compromisso. O problema é que, por exemplo, isso é um cálculo do GPEI, nós precisamos, até 2023, para eliminarmos a polio, nós precisamos de 4,2 bilhões de dólares, é o que nós precisamos, entre 19 e 23. Nós temos somente cash, 1,5 bi. Isso nós temos prometido pelos países árabes. E o nosso gap, ou a falta de fundo, é de $500 milhão de dólares. Agora, o grande problema é que nós não sabemos se esses outros aqui vão honrar. Então, no final de contas, nós temos que urgentemente fechar esse gap de $500 milhão de dólares. Só lembrando, em 88, 350 mil casos, 125 países. Outro dado muito importante, 2001, 480 casos em 10 países, aí vem aquela máxima que durou por muitos e muitos anos, 2 bilhões de crianças vacinadas. Atualmente, 30 de setembro de 2020, 102 casos registrados, 2
países endêmicos com 302 casos no mundo do vírus derivados da polio existente no mundo. Mais de 10 bilhões de vacinas foram aplicadas nesse tempo. E agora vem as perguntas. Quando foi que a vacinação contra a polio iniciou-se ao nível global? 85, 88, 88, gente. Que foi quando nós criamos, quando a OMS criou o GPEI. Quantas crianças foram vacinadas? Muito tempo se repetiu, 2 bilhões. Agora, de 3, 4 anos para cá, repete-se 2 bilhões e meio. A minha pergunta é, meu Deus do céu, repetindo esses números, isso é bom para o marketing? Eu acredito que não, porque eu vou pedir dinheiro ao cara, olha, precisamos dinheiro para erradicar a polio. Nós já erradicamos 2 bilhões e meio. No ano seguinte eu volto e diz, preciso de dinheiro para erradicar a polio. Já vacinamos 2 bilhões e meio de crianças. Ele diz, onde foi meu dinheiro? O número de crianças continua o mesmo? Outro problema que eu estou encarando com muita seriedade e chama a atenção de todos é isso aqui. O que é que significa o vírus derivado da poliomielite? Gente, esse vírus é um aviso, porque naquela área onde ele surgiu precisa haver uma vacinação em massa. Mutatis mutandis, o vírus derivado da polio, ele significa para a polio o que significa para a febre amarela a morte de um macaco. Imunizar todas aquelas pessoas daquela área contra a febre amarela. A mesma coisa, imunizar todas as crianças daquela área e que tiveram contato com aquela área com o vírus. Por quê? Porque esse vírus derivado da vacina, ele não causa a polio, a não ser que ele pega uma criança onde as condições são favoráveis e lá já existe o vírus selvagem em circulação. Então, repito, ele significa apenas o aviso da necessidade da vacinação em massa. Ele não é a volta da polio, como dizem alguns que não estão advogando bem a causa da polio. A vacina é segura? Gente, de 1988 a 2011, foram feitas 10 bilhões de vacinas e só apareceram 576 casos de vírus derivados da polio circulantes. Muita gente diz, bom, e o derivado à base de mercúrio? Gente, os derivados à base de mercúrio, eles entram com 0,01% em relação ao uso do mercúrio nas atividades humanas em geral, como, por exemplo, nos agrotóxicos, nos pesticidas. Então, o mundo está se preocupando com 0,1% do uso do mercúrio e deixando de lado 99% das pessoas que estão usando mercúrio e contaminando o rio, fazendo mineração, etc. Não, isso tem alguma coisa errada por trás e é muito bandido quem é contra a vacinação por causa do mercúrio. Pelo amor de Deus, briguem com unhas e dentes e digam que esses são charlatães. Quem defender o não uso da vacina por causa do mercúrio, para mim é um charlatão. Sem vacinar as crianças durante esse período, teria significado de 5 a 6 milhões e meio de crianças com poliomielite. Veja bem, gente, esse é o dado da Organização Mundial da Saúde. Aqui vocês veem, em 2020, até o momento, ou seja, 30 de setembro, apareceram nos países não endêmicos 194 casos de vírus no meio ambiente, derivado da vacina. 0 caso de vírus da polio, ou 0 caso de polio. No mundo, ano passado, em 2019, apareceram nesses países não endêmicos 329 casos, 0 de aparecimento do vírus da poliomielite do tipo 1 ou 3. Então, dizer que o vírus circulante é a volta da polio é mentira. Mentira, e nós podemos ver isso ano após ano, apenas
é verificando os relatórios do GPI. O Rotary paga as vacinas no Brasil? Não, gente. O Rotary pagou as vacinas no Brasil de 87 a 91. Naquele tempo que o Brasil era endêmico, ele investiu 6 milhões de dólares e mais 127 mil dólares. O Rotary só paga as vacinas nos países endêmicos. A polio foi extinta em 1994 no Brasil. Por que doar? Porque o vírus pode voltar. E por que ele pode voltar? Problema de saneamento, somente 46% das casas têm banheiro no Brasil. Problema de água. O problema da fome, tudo isso acarreta baixa imunidade. E a globalização. Por exemplo, antigamente, há pouco tempo atrás, a Índia e o Brasil tinham uma comunicação direta porque nós éramos os maiores produtores do mundo de caju. Então, nós podíamos trazer o vírus da Índia para o Brasil facilmente. E mais ainda, se você doar $1.000 para o Fundo Polio, você recebe um reconhecimento poético, sonho de todo rotariano. Para mim, para a solução do problema, nós precisamos fazer um programa de erradicação. Programa de erradicação onde nós temos que ter proatividades na campanha de vacinação, chegar até as crianças de 0 a 5 anos. Conseguir doações, lembrando da Fundação Bill e Melinda Gates, que a cada dólar nosso, ela coloca $2. Use a imaginação, faça eventos. Doe através da PTRF, uma empresa cidadã. Pode faltar meio ou alguns bilhões de dólares para se erradicar a polio. Nós não sabemos quanto. O problema é que nós não podemos sair fora. Nós temos que continuar lutando para que essas lindas crianças venham nos dizer muito obrigado. Júlio Lócio, outubro de 2020, governador do Distrito 4490, 2006-2007. Muito obrigado.